Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus que está escrito no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 4. O assunto da palavra é: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Então, para quem quer servir a Deus, Jesus Cristo tem que ser o único assunto do cristão, daquele que busca salvação, porque só em Cristo há salvação, e em nenhum outro nome é dado entre os homens a qual devamos ser salvos, mas somente no nome de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outro lugar também está escrito, Jesus disse: eu sou a porta, e quem passar por mim salvar-se-á. Então, eis a palavra de Deus, vamos lê-la, porque ela é a única guia da nossa fé. Glória ao nome santo do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então tem que tomar cuidado para que o evangelho da graça da salvação não esteja encoberto para você. Por quê? Porque o Deus deste século, ou seja, o diabo, ele cegou as pessoas para que não resplandeça o evangelho da salvação, o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque está escrito assim, nos quais, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então desperta, levanta-te, desperta-te para o evangelho, não deixe ele estar encoberto para você. Leia a palavra de Deus, busque no evangelho as diretrizes para a sua vida cristã. Glória a Deus. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que esse evangelho não resplandeça nos olhos, no coração, no entendimento, o evangelho da glória de Cristo. Aleluia. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Paulo está dizendo aqui que nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo Jesus, o Salvador. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. E aquele que traz o evangelho até você, ele está sendo também um servo seu, porque está trazendo as boas novas da salvação para o seu bem, para o seu privilégio, para você viver eternamente. Aleluia. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Deus que formou a luz, que não havia luz quando Deus formou a terra, formou tudo, ele disse: haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. E aí Deus formou a luz. Então esse Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações
porque andávamos em trevas e o Senhor resplandeceu a sua luz em nós. E o Senhor vai resplandecer a luz em você. Basta você se dirigir a Deus, você buscar as coisas de Deus, você orar e rogar a Deus. Deus vai resplandecer a luz em você e você vai compreender as palavras que estão escritas neste livro, o Evangelho da Graça de Jesus Cristo. Aleluia! Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Deus é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Essa luz tem que ser, o Senhor tem que resplandecer em nós, em você, para conhecimento da graça, da glória de Deus em Jesus Cristo. Senão a pessoa não reconhece, a pessoa fica vivendo de qualquer maneira, vivendo conforme o vento leva, conforme a vida oferece a ele vai vivendo sem conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, glória a Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que palavra gloriosa. Temos um grande tesouro num vaso de barro. Nós somos um vaso de barro. Somos um corpo mortal, corruptível, mas que guardamos um grande tesouro, o tesouro da virtude do Espírito Santo, da palavra de Deus em nós. E você também poderá se transformar num vaso para a honra e glória, tendo as coisas de Deus, se despojando de tudo que é mal, de todo vício, de toda maldade, e adquirindo o conhecimento daquilo que é de Deus, e tendo um grande tesouro também num vaso de barro. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não devemos nos gloriar a si mesmos, mas toda a honra, toda a glória e todo louvor a Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, o mundo, as coisas nos angustiam, os confrontos na vida, as coisas que acontecem no dia a dia nos angustiam, mas não devemos se parar por essas tribulações, pelas dificuldades que a vida oferece. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Porque Deus nos ampara, Deus nos guia, Deus nos protege, Deus nos dá a palavra, a glória a Deus nos dá consolo, conforto e ânimo, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Aleluia, glória a Deus, trazendo sempre por toda parte, em todo lugar, em toda hora, em todo instante, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, porque se morremos em Cristo, também com Ele viveremos. Morrer para este mundo, deixar as coisas das trevas, as coisas que não convêm, mas viver à luz do Evangelho, à luz de Deus. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então Paulo dizia que nele operava a morte, porque ele anunciava o Evangelho, ele era perseguido e estava correndo risco todo dia por anunciar a salvação para nós, para as pessoas, para mim, para você. Eles não fizeram caso da sua própria vida, por amor do Evangelho de Deus, por aquilo que lhes foi oferecido, a salvação em Cristo Jesus.
deixaram tudo desta vida para se dedicar à pregação da salvação em Jesus Cristo. E o Evangelho chega até você no dia de hoje e veja como que você está. Se você está parado, se você está neutro, se você está caminhando. Se está parado, esforça-te, busque, volte a caminhar. Não desanime, não fique parado, mas porque o Senhor se agrada dos caminhantes, daqueles que vão mesmo que se arrastando, mas não param. Que o Senhor te levantará e te dará força e ânimo para você continuar na caminhada. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Se nós falamos do Evangelho, da salvação, da palavra de Deus, é porque nós cremos nele. Nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo e que tudo isso é uma pura verdade. E nessa verdade devemos andar, trilhando, caminhando, cantando, chorando, mas devemos continuar andando. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus. Então, a confiança que o Deus que ressuscitou Jesus Cristo também nos ressuscitará no último dia, para entrarmos na glória junto com Ele. Aleluia! E nos apresentará convosco. Então todo aquele que crer estará lá, estará junto, porque tudo isto é por amor de vós. Então Paulo dizia que todo esse esforço, todos esses riscos que corria, que era perseguido e afrontado, era por amor daquelas pessoas que ele estava anunciando o Evangelho, por amor de você, da sua alma, por amor de mim, por amor de todos nós. Eles enfrentaram não só Paulo, como os apóstolos e todos os discípulos, e os que também hoje anunciam o Evangelho da graça de Deus, é por amor das vossas almas, das nossas almas. Para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Para quê? Então, todo esse anúncio, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitas pessoas, que venham ao arrependimento, que venham à obediência do Evangelho, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Se multiplica. Você também obedecendo a Deus, você passará a evangelizar, a anunciar o Evangelho, fará também outras pessoas virem para o Evangelho, e essa graça vai se multiplicando de boca em boca, vai mais gente para dar graças a Deus. É uma graça multiplicada por meio de muitos, e isso acontece dessa forma. Nós anunciamos a palavra, as pessoas vêm a obedecer e passa também a anunciar para outros, começa e ela vai se multiplicando por esse mundo afora. E a igreja, o povo de Deus vai crescendo e vamos engrossando o louvor, a glória, o aleluia, a glorificação a Deus, as orações, os cânticos, e assim vamos com alegria servindo a Deus. Então essa palavra Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. E para você também, Jesus Cristo. Não se entre em fábulas, em mitos, em outras histórias, mas somente Cristo. Ele é o Salvador de todo aquele que crê. Porque diz, a minha glória a outro não darei. Então o Senhor não dá a glória dele para outro. Essa responsabilidade da salvação é somente de Cristo. Não há necessidade de outros intercessores, e nem há. A palavra diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então leia novamente, ore a Deus e peça a luz da palavra,
Que Deus abençoará você e a sua família. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.